Vamos analisar os requisitos dos recursos. Então, o tema de hoje é recursos contra as decisões de primeiro grau. Eu até brinquei com ele quando ele me convidou. Ele falou: vamos tratar dos recursos no novo CPC. Eu falei: em um dia só não dá. Tem que ser mais, né? Porque os outros recursos também vão ter modificações. Então, a gente vai tratar só de alguns, né? Teoria geral, o que é que muda? Bom, hoje a gente tem um problema que foi criado pela Lei 11.232 de 2005 com relação ao cabimento da decisão, ou o cabimento do recurso em função da decisão, né? A lei alterou o conceito de sentença em 2005, né? Provavelmente todos aqui presentes, salvo algumas exceções, só viram o código depois de 2005. Então vocês não sabem como era antes. Antes, sentença era o ato do juiz que punha fim ao processo, julgando ou não o mérito. Hoje, sentença é o ato do juiz com conteúdo decisório nos artigos 267 ou 269. O que mudou? Mudou o seguinte: pode ter uma decisão no meio do processo que tenha conteúdo no 267. E ela é sentença. Só que não cabe apelação dessa decisão. Cabe agravo de instrumento, inclusive já foi pacificado no âmbito do STJ isso. Essa questão que cabe agravo de instrumento contra a decisão que, apesar de ter conteúdo de sentença, não é sentença topologicamente. Não dá para apelar e o processo continuar em primeiro grau, né? Ele não tem o dom da ubiquidade, ele não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo. Nem o digital, né? Eu fiquei sabendo que o desembargador não tem acesso ao processo em primeiro grau se ele quiser olhar. Né? Tipo, tem um agravo para ele julgar, ele quer olhar o processo em primeiro grau, ele não tem acesso. Né? O desembargador, aliás, você conhece, depois eu te conto quem foi. Gente, o que muda com o novo CPC? Perceberam a burrada que fizeram na reforma de 2005. Então, para caber o recurso de apelação, por exemplo, vai estar expresso: para ser sentença, tem que ter conteúdo decisório de sentença, o correspondente ao 267 e ao 269 atual, e também esgotar o ofício jurisdicional em primeiro grau. Ou seja, o juiz de primeiro grau não faz mais nada. Agora o processo pode ir ao tribunal. Tudo bem? Bom, então, cabimento, de acordo com a regra do princípio da correspondência, que vai continuar valendo. Dependendo da decisão, eu já sei qual é o recurso que cabe. Então vai continuar essa regra, vai continuar valendo. O que está dando certo é melhor não mexer, né? Então continua valendo essa mesma regra. Taxatividade dos recursos, hoje está no artigo 496, vai passar a valer o artigo 1007. Né? Então quem decorou os números do código, como eu, por exemplo, né? Na verdade eu não decorei, de tanto usar eu memorizei os artigos tais. Alguns eu não faço a menor ideia de quais sejam, eu tenho que olhar lá. Mas aqueles que eu uso bastante eu memorizei. Vou ter que tirar o chip da memória da cabeça e pôr um novo para zerado, né? Pegar um pente de 8 GB, colocar na cabeça para memorizar os novos. Né? São os mesmos recursos, basicamente. Né? Não tem nenhum novo, não foi criado nenhum recurso diferente do que a gente conhece. Porém, foram extirpados alguns. Né? Alguns saem do Código de Processo Civil. O primeiro que sai, que nós vamos ver, são os chamados embargos infringentes. Né? Deixa de existir o recurso de embargos infringentes. Para os alunos de graduação, vai ser uma maravilha, né? Que é um recurso a menos para precisar aprender. Né? Mas na prática, os embargos infringentes não mudam absolutamente nada. Eles existirem ou eles não existirem. Porque eles não são o problema. Né? Eu estava lendo outro dia o ensaio do ex-ministro Atos Guzmão Carneiro, ex-ministro do STJ, de quem eu sou fã, e ele dizia o seguinte: fizeram uma pesquisa no Rio Grande do Sul, uns 10 anos atrás, que em 40% dos recursos de apelação havia embargos infringentes. 40% é um número significativo. Aqui em São Paulo deve ser uns 3%, né?
Porque eu nunca vi, é raríssimo você ver uma decisão por maioria, né? Normalmente você vê 3-0. Né? Eu, em 16 anos que eu advogo, eu fiz um recurso de embargos infringentes. E, diga-se de passagem, perdi. Né? Lá no Rio Grande do Sul, 40% das apelações e das rescisórias geram embargos infringentes. Ou seja, lá eles são... existe o cara do contra. Né? Vou votar contra o relator. Né? Não vou votar junto com o relator. Gente, aí eles fizeram uma outra análise. Desses 40%, 80% havia reforma. No julgamento dos embargos infringentes, alterava-se o resultado da apelação. E depois eu escutei falarem, né, na comissão. Os embargos infringentes são um recurso com muita interposição e pouco resultado. Eu fiquei pensando, aonde esses caras estão? Né? Que eu, em 16 anos, fiz um e perdi, tudo bem. Agora, no Rio Grande do Sul, 40% geram embargos infringentes. E dos 40% interpostos, 80% alteram o resultado. Ou seja, não é o baixo índice de provimento, é um alto índice de provimento. E um baixo índice de interposição, ou seja, é o contrário do que eles falaram. E aí a ideia, vamos tirar os embargos infringentes que a gente melhora o sistema. Só que, ainda bem, agora na Câmara criaram uma solução para os julgamentos por maioria. Daqui a pouco a gente vai falar dele. O outro recurso que foi extirpado foi o agravo retido. E até maio de 2013, a redação no código projetado para mim estava perfeita. Até mudar o relator geral. Como assim mudar o relator geral? O cara deixou de ser relator na comissão? O relator geral era o deputado Barradas, Sérgio Barradas Carneiro. Só que ele era suplente de deputado em exercício, né? Ou seja, ele não tinha sido eleito, ele estava lá porque ele era suplente. O titular resolveu pegar a cadeira de volta. O que aconteceu com o posto de deputado federal? Ele perdeu. Ele podia continuar sendo relator? Não. Trocaram o relator geral. Acho que o relator é a função mais importante numa comissão, né? E o relator substituiu o deputado Paulo Teixeira, daqui de São Paulo. Acho que escutou algumas vozes e resolveu incluir um treco muito esquisito. Nós vamos falar dele daqui a pouco. Quem atua na Justiça do Trabalho já ouviu falar num termo chamado protesto. Ou quem vê filme americano, né? Protesto. O que é isso? Eu estou dizendo para o juiz que eu não gostei do que ele está fazendo. Sem argumentar por quê. Eu falo, protesto, não gostei. Acabou. Incluíram isso. Daqui a pouco a gente vai tratar disso. Bom, interesse recursal. Ou segundo requisito importante, necessidade e utilidade, mesma regra. Isso não vai mudar absolutamente nada. Continua exatamente como está hoje. São os mesmos argumentos. Né? A única coisa que melhorou é a redação do dispositivo que fala do terceiro recorrente, que não fala mais em nexo de interdependência. O professor Buzaide estava inspirado quando ele escreveu isso. Né? Não dá para entender o que ele queria. Né? O que diz o projeto? Diz assim, o terceiro deverá demonstrar que a decisão lhe afeta e que se ele recorrer, ele vai conseguir êxito e vai melhorar a sua situação. Basicamente, isso está escrito. Ou seja, ele tem que demonstrar sucumbência. Melhorou, né? Nexo de interdependência entre a decisão e a sua relação é meio complexo. Né? Bom. Legitimidade. Atual 499 passa a ser o 1009. Mudou nada. São os mesmos três legitimados. Partes, Ministério Público e terceiro recorrente.
São os mesmos 3. Então, no que não mudou, eu não vou falar, porque senão a gente fica aqui até as 11 da noite e eu apanho. E ele é grande. Bom, vamos lá. Tempestividade. Mudou bastante. A regra de tempestividade vai mudar bastante. Alguns dizem que para melhor, outros que para pior. E eu falo, para mim não muda nada. Muda, mas não vai afetar ninguém. É algo que para mim não vai afetar. Então, qual é a modificação? Primeiro, esses dispositivos, artigo 219, 224 e 1007, parágrafo 1º, eu estou dando a redação de hoje, tá? Pode ser que depois que votem os destaques, os dispositivos mudem de número, não sei, tá? Dizem o seguinte: todos os recursos, fora os embargos de declaração, vão ter o mesmo prazo. Isso é bom, né? Pô, professor, sacanagem, agora que eu decorei os prazos, decorei o artigo 508, 6 recursos que tem prazo de 15 dias, vai ser tudo 15 dias? Vai. Com detalhe, não vai ser mais 15 dias corridos, vai ser 15 dias úteis. Maravilha! Eu sempre escuto a mesma frase. Que bom, eu vou ter sábado e domingo. Gente, o 15º dia útil pode ser segunda-feira. Não pode? Consequentemente, você vai trabalhar no sábado e no domingo. Não vai mudar nada. Eu penso o seguinte: essa história de dias úteis é para deixar mais tempo para a última hora. Né? Eu lembro muito bem na pós-graduação lá que eu coordeno no Damar, existem 2 cursos diferentes, né? No curso especificamente presencial, a gente passa questionários para os alunos responderem, até para ser apurada a nota. E eu passei, o primeiro mês que eu dei aula, a primeira turma que eu dei aula, eu passei um questionário com 30 questões para ser respondido em um mês. Pô, uma questão por dia, tranquilo, né? Os caras chiaram, falaram um monte. Não, que absurdo, é muita coisa, não sei o quê. Pô, tinha questão que eu respondi em 2 linhas, mas tudo bem. Aí na segunda eu passei um questionário com 10 questões para ser respondido em 15 dias. Agora eu gostei. Tá bom. Qual a ideia? Eu faço no último dia mesmo, né? Então, se eu tiver 10 dias para fazer, mas menos questões, melhor. Porque eu vou fazer no último. O que muda? Aumentar 4 dias o prazo. Aí eu escutei alguns desavisados falando assim: que absurdo, vai aumentar o prazo, vai demorar mais o processo para acabar. 4 dias que vai aumentar na contestação. 4 dias que vai aumentar, aliás, 2 dias que vai aumentar na réplica. 4 dias que vai aumentar na interposição e 4 dias na resposta do recurso. São 10 dias a mais. É isso que faz o judiciário ser lento, né? Ou seja, eu acho que não é nem bom e nem ruim. É uma mudança. Só que tem que tomar cuidado, né? Porque se não houver expediente forense hoje, a gente só precisa se preocupar se for o último dia de prazo, certo? Contando em dias úteis. Se não houver expediente forense no meio do prazo, eu vou ter que comprovar. Né? Nós temos um amigo, dos 2 aqui, que eu não vou dizer quem é, que é sacanagem, que ele interpôs um recurso especial e o último dia de prazo era dia 8 de dezembro. O que é dia 8 de dezembro? Dia da Justiça. Que, aliás, eu não sei porque no dia da Justiça não se faz justiça, né? Que é feriado, é recesso forense. Ele interpôs no dia 9. E o STJ disse assim: inadmito por intempestividade. Aí ele entrou com agravo interno. Como assim inadmito por intempestividade? O recurso é tempestivo. Dia 8 era o dia da justiça. Aí o STJ disse: você não comprovou? Aí ele ainda brincou comigo e falou assim: quer dizer que se for interpor o recurso
e o último dia de prazo for Natal, eu tenho que juntar a certidão de nascimento de Jesus Cristo. Então, gente, toma cuidado. Não vai usar os 15 dias úteis se tiver um feriado no meio, interpõe antes para não correr o risco. Né? Principalmente se for um feriado local. Né? Dia 20 de agosto, feriado em São Bernardo do Campo. Meu processo está lá. O tribunal vai saber que dia 20 de agosto foi feriado em São Bernardo do Campo? Se você não comprovar... Como é que comprova? O tribunal solta um provimento no começo do ano com todos os feriados, né? Todos os dias que vai ter recesso. Eles só não soltam as emendas. As emendas são em cima da hora. E as emendas? Conta ou não conta? Não sei. Se teve recesso, não deve contar, né? Mas vai dar confusão, não vai? Por que que não deixa como está hoje? Dias corridos. Não é mais fácil? Todo mundo já aprendeu, né? Até os alunos de graduação já aprenderam, né? A contar prazo. Por que tem que mudar? Bom, tudo bem, quiseram mudar, mudaram. Outra regra interessante que eu acho que merece destaque é o artigo 229 do CPC, que diz respeito ao atual 191 do CPC. Professor, eu não sei o que diz o 229 e muito menos o 121. Mas tudo bem, vamos lá. 121 tem uma redação, o 198 tem uma redação que diz o seguinte: será dobrado o prazo para contestar, recorrer e falar nos autos para litisconsortes com procuradores diferentes. E a jurisprudência pacificou um entendimento que, ao meu ver, é o estímulo à má-fé, dizendo o seguinte: ainda que os patronos, os procuradores, sejam do mesmo escritório. O projeto do CPC muda a regra, afasta a incidência desse precedente que virou jurisprudência. Está escrito claramente no 229. Será dobrado o prazo desde que os procuradores sejam de escritórios diferentes. Eu tenho um processo no escritório, gente, só para contar um caso aqui. Antigo já. A contestação foi protocolada com 28 dias de prazo. 2 contestações. Uma do marido e uma da mulher. As contestações são exatamente iguais. Até os erros de digitação de uma estão na outra. Só que quem assina uma é um fulano, quem assina a outra é outro fulano. Aí eu fiz um teste, né? Quando eu fui fazer a réplica, eu peguei o telefone do advogado da mulher, liguei no telefone dele e pedi para chamar o advogado do marido. Aí a resposta veio: ah, ele não está. Ou seja, é do mesmo escritório, mas eles fingiram que eram de escritórios diferentes. Eles puseram timbres diferentes, mudaram a fonte, né, para ficar diferente a petição. Aí eu fui alegar, isso faz tempo já, foi na década de 90 ainda. Eu fui alegar que não podia aplicar o prazo do 191 porque eram procuradores do mesmo escritório. Nem aleguei isso. Porque eu fui procurar jurisprudência e não achei nada a meu favor, era tudo contra. Aí eu falei, que absurdo, né? Ainda bem, vão acabar com essa palhaçada, né? Por isso que eu falei que é um estímulo à má-fé. Olha, eu vou perder o prazo da contestação, faz a petição igual, e a gente junta metade da procuração do escritório para um e a outra metade para o outro. Não tem problema. Não é má-fé isso? Não dá para aplicar o 17 porque o tribunal diz que isso é válido. Tudo bem. Bom, regularidade formal, o que é isso? Só pode ser admitido um recurso se houver regularidade formal. O artigo 514 atual mantido no Código. A ideia é a seguinte, gente. É até chato falar isso, principalmente porque está sendo gravado, mas eu vou falar. Deixa eu dar uma bicada no café aqui, senão vai esfriar.
Gente, não sei se alguém aqui está fazendo estágio ou advoga em escritório de demanda de massa. Parece linha de montagem de carro, né? É tudo igual. E tem um negócio que acontece lá que é a chamada transmutação genética da contestação em apelação. Né? O cara entra no computador e fala assim, meu prazo da apelação é hoje. São 3 da tarde, eu tenho até as 7 para terminar. E tem que ir até o fórum. Né? E é janeiro, tá chovendo pra caramba, não vai dar tempo. Então a gente tem que fazer a apelação em 15 minutos para dar tempo do estagiário, coitado, sair e ir protocolar a apelação lá. Né? Eu sei que tem advogado que é sacana, ele dá a petição para ser protocolada às 6h30 da tarde do último dia. E ainda fala, o prazo é preclusivo, é hoje. Né? Aliás, faz tempo que eu não escuto uma frase, eu queria saber de vocês se vocês ainda falam essa frase. Né? No meu tempo de estagiário, a gente falava, quando eu recebia a petição para protocolar, o prazo é fatal? Vocês falam isso ainda? Todo prazo é fatal, gente. A questão é saber se é hoje ou o último dia. Né? Tá. Então, você não tem que perguntar se o prazo é fatal, você tem que perguntar, é hoje? Posso fazer amanhã ou é hoje? Né? Bom, gente, sem brincadeira, eu devo ter no escritório pelo menos uns 90 processos de demanda de massa. E as contestações e as apelações são iguais. Teve um que eu até copiei a contestação na hora que foi fazer as contrarrazões e eu juntei a contestação nas contrarrazões para demonstrar para o desembargador que a peça era a mesma. Ele punha lá, salvar como, onde era a contestação virou, né, mudou o nome do arquivo, e aí ele pôs naquele cantinho que tem, depende da versão do Word, mas no cantinho direito tem lá, né, localizar. Né? Aí ele coloca lá, localizar, substituir por. Né? Aí você põe 2 palavras, a que você quer tirar e a que você quer colocar. Onde está a contestação, você põe apelação, e aí aperta, troca tudo. Onde está réu, eu ponho apelante. Aonde está autor, eu ponho apelado. E aí eu só mudo o último parágrafo. Ele muda assim, requer seja julgado improcedente o pedido, na contestação. Né? Aí na apelação, o que ele põe? Requer seja dado provimento ao recurso. Pronto, acabou. Ele está recorrendo, gente? Ele atacou a sentença? Não, ele atacou a petição inicial. E olhe lá ainda, hein? Porque talvez a contestação tenha sido um salvar como de outra. De um negócio que não tem nada a ver. Eu vou dar um exemplo. A gente tem vários processos de planos econômicos, de expurgos de poupança. A maioria eu entrei com plano verão. E o banco contestava 5 planos. Cruzado, Bresser, verão, Color 1 e Color 2. Eu falei, mas eu só pedi um. Por que você está contestando 5? E na apelação ele apelava colocando 5 de novo. Pô, custa o advogado do banco olhar para ver qual é o pedido e tirar os outros? Até porque a contestação ficava com 38 páginas. Se ele tirasse os outros planos, ia cair para umas 12. O juiz agradece. Tanto que nas ações de planos econômicos eu não tive 1 ou 2 só que teve réplica. A maioria foi julgamento direto. Chegou a contestação, acho que ele mandava citar só para não dizer que não teve contraditório, né? E já julgava contra o banco. Aliás, em fevereiro dizem que vai ter o julgamento, a continuação do julgamento. Meu pai diz que se os poupadores ganharem, ele se aposenta. Deve ter uns 90 processos lá no escritório. Eu não estou gostando dessa história dele se aposentar, não, porque vai sobrar tudo para mim, mas tudo bem, vamos lá. Preparo. O que é preparo, gente? Dinheiro. Né? O preparo deve ser comprovado no ato da interposição do recurso. Continua a valer essa regra. O que muda, aliás, eu fico muito feliz que foi uma sugestão que eu fiz
na comissão do Senado ainda. E, na época, o professor Cássio Scarpinella Bueno era um dos assessores parlamentares para elaborar o substitutivo do Senado, e ele gostou da ideia e colocou, né, o professor Volpe e o professor Scarpinella puseram essa sugestão no código projetado e foi mantida na redação atual da Câmara. O que é? Eventual erro no preenchimento da guia de preparo ou na guia de porte não acarretará em deserção sem antes dar à parte o direito de esclarecer. Por que eu dei essa sugestão? Porque eu tive um recurso que foi inadmitido porque não constava na guia de porte o número do processo no tribunal de origem. Quer dizer, eu não tive um recurso especial analisado por causa de R$25. E a discussão girava em torno de R$100.000. Vai explicar para o cliente isso. Olha, aí eu não pus o número do processo no tribunal de origem, na guia. Mas por que o recurso não foi julgado? Então, porque ele entendeu que eu fraudei o erário, que eu juntei uma guia de outro processo nesse. Detalhe, eu entrei com um agravo regimental contra a decisão que inadmitiu o recurso e disse o seguinte: não pode ser fraude porque a guia foi paga no original, foi juntada no processo e foi preenchida no nome do cliente. E esse é o único processo que o cliente tem no STJ. Se vocês fossem o ministro relator, eu tinha convencido vocês que essa guia era desse processo. Se esse é o único processo dele no STJ, a guia é dele, certo? Eu juntei o print do STJ aparecendo lá o nome do meu cliente e um processo só no STJ. Decisão do agravo regimental. O recorrente não trouxe nenhum argumento relevante, mantenha a decisão. Era um desembargador convocado, não era ministro, mas tudo bem. Ele exerceu a função de ministro durante muito tempo. Ele era do estado da Bahia e eu lembro que na petição do agravo regimental eu falei, bom, já que ele é baiano, eu vou citar o Camão de Passos, né? Que talvez tenha sido o maior processualista baiano. Falei, vou citar o Camão de Passos, se bobear foi aluno do Camão de Passos na faculdade, né? Quem sabe o cara se... né? Vou... Eu acho que o Camão de Passos deixou ele de DP. Que não adiantou nada. Né? Bom, vamos lá. Extinção dos embargos infringentes. Vai acabar com o negócio, né? Mais ou menos. Eu gostei dessa mudança. É uma mudança radical, muda bastante o sistema, mas eu achei interessante. Vamos ler o artigo 955 do projeto, que por enquanto tem essa redação. Ele diz o seguinte: quando o resultado da apelação for por decisão não unânime, no sentido de reformar a sentença de mérito, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, a serem convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante novos julgadores. E nos parágrafos e incisos do 955 diz claramente que isso também será autorizado para os agravos relacionados a tutelas de urgência, tutelas de evidência ou decisões de mérito. Não é em qualquer situação de agravo, né? Eu conversei com alguns desembargadores lá no Damásio, sem citar nomes de novo, né? Aliás, eu conversei com quase todos. Todos gostaram. Pô, vai ser interessante. Se eu julgo de um jeito, Zaki me julga de outro, Daniela julga de outro, ou eu julgo de um jeito e os dois julgam no mesmo sentido, contrariando o meu voto, e o meu voto era pelo improvimento do recurso e o voto deles era pelo provimento do recurso, ou seja, reformou a decisão de primeiro grau, chamam-se mais dois
desembargadores, sem a necessidade da parte interpor os embargos infringentes. Eu achei interessante. O regimento interno do tribunal deverá fixar o procedimento. Tudo bem? Achei bacana. E eles também acharam, né? O problema é que o regimento interno pode dizer que é na mesma sessão. Nos parágrafos e incisos tem essa possibilidade. Aí vai dar confusão, né? Eu sou um desembargador que participo da sessão porque eu tenho processos que vão participar dessa sessão. Mas esse processo especificamente eu não tenho nada a ver com ele. Eu vou prestar atenção? Aí dá 2-1. Aí eu sou chamado para julgar. Se eu tiver bom senso, eu vou pedir vista, né? Ó, não dá para julgar. Então, espero que o regimento interno do Tribunal de Justiça diga que não vai ser na mesma sessão, porque vai dar confusão. A única coisa que os desembargadores não gostaram, vai ter que intimar as partes de quando vai acontecer a sessão, para que as partes, caso queiram, façam sustentação oral. Ainda que elas não tenham feito sustentação oral na primeira sessão de julgamento, onde começou o processo a ser analisado no tribunal. Aí eles falaram, vai dar confusão. Vai ter gente querendo fazer sustentação oral e vai demorar mais. E vai mesmo. Tudo bem? Continuando. Recurso adesivo. Ainda bem que tiraram uma coisa que tinha no relatório Barradas. Botaram de volta a redação atual. Quer dizer, uma mudança foi para bem e outra foi para mal, né? Essa foi para bem. Qual foi a mudança? Estava escrito assim no relatório Barradas. No recurso adesivo, o recorrente não precisará pagar o preparo. Ou seja, o principal paga o preparo e o adesivo não precisa. Faz sentido isso? Por que eu estou recorrendo adesivamente? Porque eu tinha interesse em recorrer de início, mas eu não recorri. E eu só estou recorrendo porque a parte contrária recorreu. Ou seja, ia ser tão adesivo que eu vou aderir até o preparo que o cara pagou, né? E está na lei hoje, deverá ser preenchidos os mesmos requisitos do recurso principal, se eu tivesse interposto o recurso no momento correto. Essa é a ideia. Ainda bem que puseram de volta, tem que pagar preparo, né? Senão ia ser um tal de neguinho fazer sacanagem. Eu não vou pagar, não vou recorrer. Se ele recorrer, eu faço adesivo. Aí eu não pago nada. Vocês acham que não ia ter isso, né? Imagina. Né? Bom. Efeitos dos recursos. Regra geral. Na teoria geral, todos os recursos vão ter efeito devolutivo, continua a ser essa regra. E, salvo decisão em contrário ou expressa previsão em lei, os recursos não terão efeito suspensivo. A redação aprovada no Senado Federal e a redação que quase foi votada na Câmara, que aliás na Câmara a gente deve ter tido umas 6, 7 redações diferentes do código, né? Eu lembro que agora que eu começava a entender, eles iam lá e mudavam. Agora tem que estudar de novo, né? Aí teve uma hora que eu falei, vou parar de ler, eu vou esperar aprovar, daí eu vou ler esse troço. Porque eu começo estudei, gostei, pô, aí muda. Gente, a redação original do Senado e a original que começou a tramitar na Câmara, aliás, é um dos destaques que vai ser votado em fevereiro, se é que vai ser votado em fevereiro, diz o seguinte, a apelação não terá mais efeito suspensivo como regra. O recorrente vai precisar pleitear o efeito suspensivo. Não é essa redação que foi aprovada em dezembro. É um destaque, ou seja, o destaque tem que ser aprovado para mudar a redação que foi aprovada. Como é que é? Parece piada pronta, né? Aprovaram um negócio que pode ser mudado. Não é esquisito? Bom. Esse destaque, eu prefiro que ele seja aprovado para mudar a redação que ficou,
vai tirar da apelação o efeito suspensivo automático. A imagem e semelhança do que acontece hoje com o agravo de instrumento. Eu interponho o agravo de instrumento perante o tribunal e peço o efeito suspensivo. Se o relator der, tem. Se ele não der, não tem. A regra qual é? Não ter. Não é assim? A ideia do projeto, do destaque que vai ser votado, é exatamente essa. Se o relator conceder o efeito suspensivo, tem. Se ele indeferir o pedido de efeito suspensivo, a partir do indeferimento do efeito suspensivo, a sentença passa a ter eficácia. Ou seja, eu vou interpor um recurso, vou requerer o efeito suspensivo, só que esse efeito suspensivo só vai ser analisado pelo relator do recurso. Até o relator analisar, a minha sentença não tem eficácia. A partir do dia que o relator falou indefiro, passa a ter eficácia. Se ele falar defiro o efeito suspensivo, ela continua a não ter eficácia até o julgamento da apelação. Deu para entender a ideia? Não é boa a ideia? Quer ver? Vamos fazer uma brincadeira. Levanta a mão quem já é advogado. Quantas vezes vocês interpuseram um recurso que vocês tinham 100% de certeza que vocês iam perder, mas vocês recorreram porque a apelação tem duplo efeito e o cliente quer que apele para demorar mais para ele ter que pagar? Todas as vezes, né? Todas as vezes que isso acontece, você recorre, até contra a sua vontade. Eu mesmo já fiz isso. Uma vez um cliente falou assim para mim, eu quero que você recorra. Eu falei, mas eu já te disse que a decisão está certa. Nós vamos perder no tribunal. Ele é capaz de tomar um recurso, uma pena por recurso protelatório. Eu devo uma parcela dos honorários. Se você não apelar, eu não pago. O que eu fiz? Apelei. Guardei o e-mail até hoje, né? Guardei o e-mail que eu mandei para ela dizendo que não era para apelar, porque era protelatório. Se vier pena, ela não vai vir para cima de mim. Está guardado o e-mail, né? Aí ela pagou uma parcela, na verdade faltavam duas, ela pagou a primeira só para eu apelar, não pagou a segunda, e aí eu renunciei à procuração. Ou seja, eu estou no prejuízo. Bom, aliás, clientes assim é melhor não ter. Gente, o que vocês acham? Se não tiver efeito suspensivo na apelação, esse cara que pede para a gente recorrer, ia pedir? Não vai enrolar? O credor vai poder executar já? Para que eu vou apelar? E detalhe, tem uma outra previsão no código que eu achei sensacional, e os advogados vão achar também, que é a chamada sucumbência recursal. Eu perdi o processo e apelo. Se eu perder o recurso também, aumenta os honorários da parte contrária. Se eu ganhar o recurso, não tem sucumbência recursal, porque eu tive êxito e a parte contrária não vai ter que pagar os honorários, vai se limitar só à inversão da sucumbência. Mas se eu perder o recurso que eu interpus, aumenta os honorários, até o limite máximo de 25% da condenação. Tira o efeito suspensivo e aumenta o prejuízo, eu não apelo mais. E eu vou recomendar ao meu cliente que não apele. Qual é a consequência prática a médio prazo? Diminuir o número de recursos. Consequentemente, aqueles que vão estar lá vão ser julgados mais rápido e com mais qualidade. Pode ser utópico isso que eu estou falando, mas pelo menos é uma esperança, né? Mas por enquanto a apelação vai ter efeito suspensivo. Se o destaque não for aprovado, continua a ideia de hoje. Bom, o que muda aí? Forma de interposição na apelação. Vai mudar? Vai. Eu vou interpor a apelação perante o juiz de primeiro grau, mas ele não vai fazer nada. Vai ser mais ou menos a mesma ideia do agravo de decisão denegatória. Como é que funciona o agravo de decisão denegatória? Eu interponho perante o tribunal recebe o meu agravo, abre vista para a parte contrária e depois manda para o STJ, não é assim? Ou para o STF. Como é que vai ser a apelação?
eu interponho perante o juiz de primeiro grau, ele abre vista para a parte contrária. Veio a resposta, remete para o tribunal. Ele não vai mais analisar a apelação, não vai mais verificar se os requisitos estão presentes ou não, etc. Quem é que vai fazer isso? O relator do recurso. Com isso, a gente elimina 2 agravos de instrumento que existem hoje, em relação à inadmissibilidade da apelação e em relação aos efeitos em que a apelação for recebida. 2 agravos de instrumento a menos. E acontece pra caramba esse agravo. Esses 2 casos. Com isso a gente diminui o número de recursos no tribunal. Tudo bem? Até porque raramente o juiz analisa, né? Vamos falar baixinho aqui para ninguém ouvir a gente, né? Raramente o juiz analisa o recurso da forma correta, né? Quem vai analisar mesmo é o tribunal. Então, já que ele não analisa, deixa o tribunal analisar direto, né? Mais fácil. Bom, amplitude da devolução que a gente vê hoje no 515, parágrafo 1º e 2º e 516, está mantida a mesma regra no 1026. O parágrafo 3º do 515, que é o chamado julgamento per saltum, ou aplicação da ideia do julgamento antecipado da lide no tribunal, né? Quando houver decisão terminativa em primeiro grau e houver apelação e o tribunal julga desde logo o mérito, vai ser ampliado a ideia, né? Então, o artigo 1026, parágrafo 3º, cuja redação está aqui neste slide, então fica mais fácil, amplia o atual parágrafo 3º do 515. O que ele fala? Então vamos lá, vamos ler. Se a causa estiver em condições de imediato julgamento, ou seja, ele não diz mais se for questão exclusivamente de direito, ele diz em condições de julgamento é melhor, porque pode ter fato, mas o fato já foi comprovado, né? Ou seja, ele está aplicando que a jurisprudência acabou interpretando diferente o parágrafo 3º do 515. O tribunal deve decidir desde logo o mérito. Olha a diferença. Reformar sentença fundada no 495. O 495 é o atual 267. O parágrafo 3º do 515 atual é exatamente isso. Para aí. Aí vem as novidades, que eu achei sensacional. Declarar a nulidade de sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir. Constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo. Ou seja, no inciso 2 e no inciso 3, ele ataca as sentenças extra, ultra e citra petita. Nessas 3 hipóteses, o tribunal vai falar, vou julgar logo. Não vou mandar de volta para o primeiro grau para ele arrumar a sentença. Eu já julgo. Eu fico feliz com isso, porque eu escrevi isso em 2009. Né? Na obra, fazer o merchan, né? Pagar o leitinho das crianças, né? Principalmente do meu filho. Minha filha não gosta muito de leite, mas meu filho toma bastante. Eu escrevi isso em 2009, no livro que está lá, no final, lá atrás, que foi publicado em 2012. Né? Já teve uma que levantou para comprar o livro, olha lá. Bom, fico feliz que a minha ideia tenha sido aproveitada. Claro que não foi porque eu escrevi que eles puseram isso, mas foi uma ideia interessante. Pode até ter sido, não sei. Última. Decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação. O tribunal fala, esse juiz é muito vagabundo, né? Ele não deu a fundamentação da sentença. Não tem problema, eu anulo a sentença e eu fundamento. Por que vai anular e mandar de volta para o cara falar fundamenta? Perda de tempo, né? Ou como diria o outro, perca de tempo, né? Bom, o parágrafo 4º eu não entendi por que é parágrafo. Devia ser inciso 5, mas tudo bem. Quando reformar sentença que reconhecer a decadência ou a prescrição, o tribunal julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau. O juiz de primeiro grau julgou prescrição. Aí o tribunal fala, não é prescrição. Qual o problema dele julgar o mérito já? Né? Hoje existem algumas situações que o tribunal anula, fala, não é prescrição, julga de novo.
Ué, eu afastei a decisão dele está errada, então eu vou julgar de novo agora, certo? Né? Mas correto. Bom. Sanação de vícios, que é, na verdade, o ponto principal do trabalho do meu doutorado, que é o parágrafo 4º do 515 atual. Se vocês olharem aí no parágrafo 1º, existe um trecho, logo depois desse vício sanável que está em destaque, tem um trecho entre vírgulas. Né? Inclusive aquele que possa ser conhecido de ofício pelo órgão jurisdicional. O atual CPC prevê de uma forma clara. Esse projeto tinha um problema, não tinha esse trecho entre vírgulas. Então, a entender, lendo o que estava escrito, parecia que só poderia ser sanado o vício se o vício tivesse sido alegado na preliminar do recurso. Aí, graças a Deus, né, eu tenho amizade com o professor Fred Didier, que foi o chefe dos assessores parlamentares agora na Câmara dos Deputados. Liguei para ele e falei: Didier, o negócio é o seguinte, bota um trecho entre vírgulas aí. Chama a atenção que esse vício pode ser detectável de ofício. Para não correr o risco. Vai que não tenha preliminar, o tribunal fala: tem um vício, mas eu não posso falar porque diz que tem que ter preliminar. Então a redação é dele, eu dei a ideia e ele escreveu do jeito que ele achou que tinha que fazer. Ele colocou lá, inclusive aquele que possa ser conhecido de ofício pelo órgão jurisdicional. Resolveu o problema? Resolveu. Ficou melhor. E eu até brinco que o meu livro vai perder umas 40 páginas, mais ou menos. Essa próxima edição vai sair com 40 páginas a menos se o código passar. Por quê? Porque ele explica algo que eu levei 40 páginas para explicar lá. O procedimento que deve ser adotado para sanar o vício no tribunal. Eu digo lá, pode ser o relator ou o órgão colegiado. Tem um monte de gente que diz que tem que ser o órgão colegiado, porque no parágrafo 4º do 515 está escrito o tribunal. Se o relator pode julgar o recurso, por que ele não pode sanar o vício? Certo? Então eu digo no meu livro que pode ser o relator ou o órgão colegiado. Como é que está escrito aqui? O relator ou o órgão colegiado. Melhor, né? Fica melhor. Ou seja, essa brincadeira que eu fiz no livro eu não vou mais poder fazer porque está escrito na lei, né? Mas pelo menos não é contrário ao que eu escrevi. Então eu fiquei melhor, já fiquei mais feliz. É exatamente o que eu defendi lá. Tá? Agravo de instrumento. Professor, eu ouvi dizer que ia acabar o agravo. Não, só acaba o retido. O de instrumento continua a valer. Aliás, gente, se vocês olharem no 1028 do projeto, lá há uma redação gigantesca. São 18 incisos. Professor, por que tanto inciso? Como é que é o agravo de instrumento hoje? Caberá agravo de instrumento nas decisões de inadmissão da apelação em relação aos efeitos que a apelação foi recebida. Ou então, quando houver perigo de lesão grave de difícil reparação. Aí o que acontece? Todo mundo interpõe agravo de instrumento e fala que tem lesão grave. Mesmo quando não tem. E aí o relator vai ter que analisar o caso, se tem lesão grave ou se não tem lesão grave. Não é pior? O código projetado prevê 18 hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Rol taxativo. Saiu daí, não cabe agravo de instrumento. Só que não tem nenhuma situação subjetiva, como a hipótese que existe hoje da lesão grave. Que lesão grave, para mim, é totalmente subjetivo. Eu posso achar que tem lesão, a Daniela fala, não, não tem lesão nenhuma. Ou a lesão é pequena, então não é caso de agravo de instrumento. Converto em retido. Aí tem um outro problema. Cabe recurso da decisão que converte em retido? Minha opinião, não. Por quê? Parágrafo único do 527. Depois vocês olham. Está dizendo lá, não cabe recurso.
Aliás, ele dá uma volta para dizer que não cabe recurso. Era mais fácil falar direto. Não cabe recurso. Tudo bem? 18 situações taxativas e autoexplicativas. A gente não precisa ficar. Uma delas é: todas as vezes que for decidida a questão em execução, em liquidação de sentença ou em cumprimento de sentença. Não cabe outra hipótese além do agravo de instrumento. Que, aliás, a gente já diz isso hoje na doutrina. Não está previsto no código, mas a gente diz. Todas as vezes que for decidida a questão relacionada à tutela de urgência, cabe agravo de instrumento. É óbvio, né? Se é urgente, o tribunal precisa analisar logo. Certo? Prazo de interposição e resposta do agravo de instrumento: 15 dias úteis. Tem uma vantagem. Aliás, um negócio esquisito. Eu sentei com o notariano e a gente analisou o código para ver se havia alguma possibilidade de fungibilidade recursal. Que hoje há. Apesar de não ter previsão, existe fungibilidade recursal. Aliás, e como há? A gente chegou à conclusão, podemos estar errados, assim como estava errado o professor Alfredo Buzaide quando redigiu o código de 73, que ele dizia que não tinha mais fungibilidade recursal. Um ano depois já viu que tinha um monte. Né? Nós chegamos à conclusão que não haverá mais hipótese de fungibilidade recursal no projeto. As hipóteses que estão elencadas que cabe agravo de instrumento esgotam o assunto. Nas outras hipóteses caberá apelação. Tranquilo. Certo? Não tem mais agravo retido para discutir. Bom, só que vai estar escrito expressamente no código que haverá possibilidade da fungibilidade recursal. Quer dizer, o legislador já está partindo do pressuposto. Nós erramos em alguma coisa. Então vamos botar que cabe a fungibilidade para não dar confusão. Só que uma das questões que hoje se enfrenta na fungibilidade é a questão do prazo. Que eu acho um absurdo. Não tinha que ter essa questão do prazo. Aliás, eu sou contra essa questão do prazo. Eu acho que se eu interpus um agravo porque eu achei que era agravo, eu vou fazer o agravo no prazo do agravo. Se eu interpus uma apelação porque eu achei que era apelação, e é erro justificável, erro excusável, eu vou fazer a apelação no prazo dela. Eu não tenho que fazer a apelação no prazo do agravo. Mas com isso, com essa modificação de ser tudo no mesmo prazo, facilita. Né? Um problema a menos. Né? A doutrina, a esmagadora maioria da doutrina, 99% da doutrina processual brasileira, não defende a necessidade da fungibilidade com o prazo do recurso menor. Compensação à jurisprudência. Né? Se não fizesse no prazo do recurso menor, eles não aceitam. Mas até dá para entender, né? É um jeito de não julgar. Né? Bom. Modificação interessante, meio perigosa, mas interessante. Quais são as peças que eu tenho que juntar no agravo hoje? Procuração, decisão recorrida e certidão de publicação da decisão recorrida. Certo? As outras são facultativas. Algumas são necessárias, mas são facultativas. O código vai prever expressamente que se não for juntada cópia nenhuma, a parte deverá ser intimada para juntar as cópias no prazo de 5 dias. Inclusive as obrigatórias. E prevê também um negócio interessante. Se o processo for digital e o agravo for digital, não precisa de cópia. Faz sentido, né? Já está no judiciário, por que eu preciso tirar cópia? Eu só faço menção à folha e tudo bem. E aí eu conversei com esse desembargador que eu falei que o Zaki me conhece. Ele falou, espero que eles façam uma forma de eu ter acesso ao processo em primeiro grau, porque hoje eu não tenho. ESAGE. Eita, sistema ruim. Bom, vão unificar, né? Disseram que vão unificar todos os sistemas de processo eletrônico do Brasil inteiro. Espero que não seja o ESAGE. Né?
Eu não sei qual vai ser, mas... Né? Ou se for o ESAGE, que melhorem o ESAGE. Né? Meu pai já disse que prefere que seja o ESAGE, porque ele já aprendeu a mexer. Ele está beirando os 70, né? Então, né? Se bem que ele, até que para a idade dele, a informática tá boa. Né? Nós vamos, aliás, deixa eu aproveitar e fazer um parênteses. Se eu não puder fazer isso, paciência, eu já fiz. Eu tenho 2 convites para fazer para vocês. O primeiro é convidá-los para vir, né, para o complexo Damasco de Jesus, seja da forma que for. Né? Curso da UAB, curso preparatório para concurso, qualquer que seja a forma, né, convido vocês. Aqueles que estão na graduação, quiserem transferir para o Damásio, também pode. Né? Tem que fazer uma provinha para transferir, mas tudo bem. Caso queiram fazer o curso de pós-graduação, nós temos vários cursos de pós lá, né? Inclusive a última que foi instituída agora, o novo curso de Direito Público, coordenado pelo Ministro da Justiça, né? Carlos Eduardo Barroso, né? José Eduardo Barroso. Cardoso, troquei o nome do homem. José Eduardo Cardoso, pronto, agora saiu certo. É lógico que eu vou puxar a sardinha para minha pós, né? Eu tenho 2 lá. Né? A pós em processo civil às terças-feiras, telepresencial, pode ser feita em qualquer unidade da MAS no Brasil, são 250 unidades hoje. Né? Nós temos 2.100 alunos no Brasil inteiro nessa pós. Acho que agora aumentou um pouco. E tem a outra pós que é apenas na sede, na Rua da Glória, né? Que é a pós em processo civil com ênfase em processo empresarial, que eu tenho orgulho de dizer que foi ideia minha, criação minha, e não existe outra no Brasil, só essa. Tá? E eu patenteei no cartório de títulos e documentos. Falei, ninguém copia, a ideia é minha. Não sei se vai adiantar alguma coisa, né? Mas a ideia é essa. Depois, se vocês quiserem conhecer mais, né, me adicionem no Facebook que eu explico como é que funciona essa pós. E o outro convite que eu tenho para fazer é uma entidade co-irmã da OAB, portanto não tem problema nenhum a gente falar desse evento. Vai ter um evento no dia 28 de março, tem 2 meses para vocês se prepararem. Tá? Vai começar às 9 horas da manhã e vai acabar às 7 horas da noite. Né? Tem 1 hora de almoço, para vocês irem almoçar em algum lugar, por perto. Aonde é? Na Rua Álvares Penteado, aqui no centro, na sede da Associação dos Advogados de São Paulo. Né? Esse evento vai ser uma homenagem ao professor Araquém de Assis. E nesse mesmo dia nós vamos lançar lá na ASP o livro em homenagem a ele, que ele ficou sabendo da homenagem essa semana, porque tinha que avisar que ele tinha que vir para a homenagem. Senão ele não ia saber do livro até o livro sair. Né? A mulher dele escondeu dele durante 1 ano. Como ela conseguiu, eu não sei. Né? Eu ia ser boca mole e ia contar no dia seguinte que eu fiquei sabendo. O livro vai sair com mais de 1000 páginas. São 84 autores, 70 artigos doutrinários sobre execução. Tá? Do CPC de 73 ao novo CPC. Então nós vamos tratar da execução fazendo o link dos 2 códigos, para facilitar a transição, né, dos códigos. Modéstia à parte, o livro ficou bom. Né? Não é porque eu sou um dos coordenadores, mas o livro ficou legal. Tá? Então, 28 de março, é só entrar lá no site da ASP, procurar em cursos e tem desconto para estudante de graduação. Tá? Paga meia. Acho que é meia. Bom, deixa eu correr que o Zaquime já está me olhando feio. Juízo de retratação. Tinha uma regra, na versão até o Sérgio Barradas, que o agravo de instrumento não... aquela regra de hoje do 526, de juntar em primeiro grau em 3 dias, sob pena de não ser conhecido o recurso, tal, a regra que estava prevista eu achei interessante. Não é obrigatório,
ou não seria obrigatório eu comunicar ao juiz de primeiro grau. Só se eu quisesse o juízo de retratação. Se eu não quisesse, eu não precisava comunicar. Então ia ser uma faculdade da parte agravante providenciar juntada em primeiro grau. Com a mudança do relator, foi alterada a redação e passou a ser um ônus de novo, né? Se eu não avisar, dancei. Então é a mesma regra do 526. Tudo bem? Como eu disse antes, parágrafo 5º do 1030 dispensa as peças no caso do agravo eletrônico, desde que o processo seja eletrônico também, né? Se o processo for de papel e o agravo eletrônico, como nós temos hoje aqui em São Paulo, alguns casos assim, aí vai ter que juntar a peça, né? Porque o juiz não vai ter como acessar o processo em primeiro grau, porque ele não é digital. Bom. Agravo de instrumento ainda prevê possibilidade de decisões monocráticas, 945, mais ou menos a mesma regra do 557 atual. Decisão relacionada ao efeito suspensivo e tutela antecipada recursal, igualzinho o inciso 3 do atual. Só que no código atual tem aquela previsão do parágrafo único do 527 que diz que não cabe recurso, né? Nem da decisão que converte, nem da decisão que decide a respeito de efeitos. Decisão que decide doeu, né? Mas tudo bem, já saiu assim. Mudou. Acho que leram os doutrinadores, né? Inclusive o próprio Fred Didier, que defende que cabe mandado de segurança contra a decisão que converte, e colocaram no código que agora vai caber agravo interno contra a decisão relacionada ao efeito. Aliás, vai caber agravo interno contra qualquer decisão monocrática. Efeito e inadmissão do recurso. Ótimo. Né? Muito melhor caber um agravo que o prazo é 15 dias do que caber mandado de segurança que o prazo é de 120. Né? Aliás, vocês viram que tem um projeto tramitando no Congresso? Achei um absurdo. Que não vai ter mais prazo MS. É eterno. Né? Ou interpõe quando eu quiser. Né? Eu queria saber quem é a anta que bolou esse negócio, mas tudo bem. Tem que ter prazo, lógico, tudo tem que ter prazo. Eu percebo 12 anos depois que havia uma teratologia na decisão. Aí eu vou entrar, vou ajuizar o MS. Calma, né? Menos. Bom, extinção do agravo retido. Aliás, eu cometi um impropério aí, gente. Não é parágrafo único, é parágrafo primeiro. Era parágrafo único até outro dia. Mudaram. Lembra que eu falei no começo da aula que aceitaram a sugestão de alguns juristas contrários ao código? Para eles passarem a ser favoráveis ao código, os caras aceitaram uma sugestão deles. Isso aqui era o que estava. Agora é parágrafo primeiro. Vamos ler? A redação é ótima. Se fosse parágrafo único ainda. O problema não é o parágrafo único, é o parágrafo segundo. Está escrito assim, ó. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, têm de ser impugnadas na apelação, eventualmente interpostas contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Observando o disposto no artigo 278. Sendo suscitadas nas contrarrazões, o apelante vai ser intimado para se manifestar sobre essas questões. Pô, se parasse aí, estava ótimo. Ou seja, tudo aquilo que hoje cabe agravo retido, eu vou falar na apelação. Ou seja, não há preclusão. Lembrando do que eu acabei de falar, isso não é mais parágrafo único, isso aqui agora é parágrafo primeiro. Está errado o slide, tá? Alguma coisa eu tinha que errar, né? Parágrafo segundo. Somente será analisado na apelação se houver por parte do apelante ou daquele que foi prejudicado pela decisão o protesto. Desculpa, gente. Deixa o agravo retido então, né?
Professor, eu não entendi por que você se insurge contra isso. Como é que é na Justiça do Trabalho? Só tem protesto na audiência. Certo? Qual é a ideia aqui? Qualquer decisão interlocutória, não só de audiência. Como é que eu vou fazer esse protesto? Vou fazer uma petição. Vem protestar contra a decisão de folha tal. Pum, junto uma petição de 2 linhas. Eu delimitei a amplitude do que eu quero me insurgir contra aquela decisão? Não. Qual que é a ideia do protesto? É o protesto que impede a ocorrência da preclusão. Eu pensei uma coisa, mas eu não vou falar. O que eu acho desse parágrafo 2º? Não, está sendo gravado. Gente, qual é a vantagem disso? Nenhuma. Por que não deixa o agravo retido, que pelo menos eu consigo determinar, demonstrar qual é o fundamento do meu recurso, consigo demonstrar o que eu não gostei e limito isso à apelação. Na apelação eu só vou poder discutir isso. Eles quiseram impedir que a apelação discutisse qualquer coisa, criando um negócio que é inócuo. Deixa a apelação discutir qualquer coisa, então. Como é no JEC. Tem agravo retido no JEC? Não. Eu falo tudo no recurso, que alguns chamam de nominado. Ele não tem nome, gente. É recurso. Está escrito recurso inominado na lei? Não, está escrito recurso. É esse o nome dele. Gente, eu não vou aguentar. Esse parágrafo 2º é de uma idiotice atroz. Já falei. Pronto. Embargos de declaração. Para acabar. Prazo. 5 dias. Professor, você não falou que ia ter tudo 15? Não, eu falei todos menos os embargos de declaração. 5 dias úteis. Todos os prazos processuais correrão em dias úteis, para quem chegou depois. Cabimento. Claramente, graças a Deus, eu não vou mais precisar dizer nos meus embargos de declaração contra a decisão interlocutória que a jurisprudência e a doutrina admitem embargos de declaração contra a decisão interlocutória. A lei vai dizer, cabe contra qualquer tipo de decisão. Acórdão, sentença ou decisão interlocutória. Que bom. Ou decisão monocrática dos relatores também, né? Inclui mais uma coisa que a gente discute hoje. Erro material. Cabe embargo de declaração? Cabe. Está previsto na lei? Não está, mas cabe. Agora vai estar previsto na lei. Omissão, contradição, obscuridade e erro material. 2 coisas a menos para a gente pôr na petição, né? Não precisa mais justificar o cabimento por erro material. Já está na lei. E outra coisa. Ninguém mais vai ler. Essa aqui dá vontade de fazer uma festa. Ninguém mais vai ler em decisão em agravo, em embargos. Nego o provimento ao recurso porque o efeito é infringente. Olha o que está escrito no 1036, parágrafo 2º. O relator intimará o embargado para querendo manifestar-se sobre os embargos opostos no prazo de 5 dias, caso seu eventual acolhimento implique em modificação da decisão embargada. Eu não vejo necessidade de abrir o contraditório, mas a doutrina majoritária acha que é necessário, então tudo bem. Por que eu não vejo? Vai mudar o mérito? Não. Vai suprir a omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Então vamos imaginar o seguinte. Eu formulei um pedido, né, o Zaquim é meu inquilino, eu formulei um pedido de despejo acumulado com cobrança. O juiz não prestou atenção e só decreta o despejo, esquece de condenar.
Eu entro com embargo de declaração. Teve discussão a respeito do pedido condenatório? Teve. Por que eu tenho que intimar o Zakimi de novo para responder os embargos de declaração em que o embargante falou assim: Excelência, o senhor se esqueceu de julgar o pedido condenatório. Julga. Aí tem que intimar o Zakimi porque vai mudar a decisão, não vai? Não tem efeito infringente? Vai mudar a decisão. A primeira decisão não condenou. A segunda vai condenar ou deixar de condenar. Tem que intimá-lo para se manifestar. Ele já não discutiu isso antes? Tudo bem. Doutrina majoritária defende isso, então tudo bem. Mas é melhor. Pelo menos agora admite a possibilidade dos embargos de declaração mudarem a decisão. Não vai mais poder decidir, tem efeito modificativo e rejeita os embargos. Tem muito juiz que deve estar bravo com isso, né? Ou então, pelo menos analisa certo, né? Eu tive um embargos que eu entrei outro dia por contradição e o juiz rejeitou por omissão. Vocês entenderam, né? Eu embarguei alegando contradição. Ele disse: rejeito porque não há omissão. Omissão não tem mesmo, eu não disse que tinha omissão, tem contradição. Aí eu pensei, né, fazer embargos de novo não dá, né? A decisão foi mantida, não cabem novos embargos. Apelei. Dava para apelar, né? Porque a contradição era entre a fundamentação e o dispositivo. Eu ataquei o dispositivo. A fundamentação era a meu favor, o dispositivo era contra. Tudo bem, ataquei o dispositivo. É o que transita em julgado mesmo, né? A fundamentação não transita em julgado, então eu vou atacar o dispositivo. Até porque se eu entrasse com embargo de novo, era capaz dele dar protelatório. Bom, olha que legal esse, ó. Embargos de declaração pré-questionadores. Tem gente que acha que isso é palavrão, né? Pré-questionamento. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante pleiteou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração não sejam admitidos. Caso o Tribunal Superior considere existente omissão, contradição ou obscuridade. Entrei com embargo de declaração com fins de pré-questionamento, alegando omissão. Ele rejeita, o STJ pode dizer: admito o recurso especial porque ele fez os embargos de declaração, apesar do tribunal não ter acatado. Legal, essa eu gostei também. Né? Porque normalmente eles rejeitam, né? Aí é para fazer recurso especial, né? Aí, como a gente vai denegar a subida do recurso especial, então já vamos rejeitar os embargos de declaração, porque daí não tem perigo dele subir. Né? A ideia é mais ou menos essa. Só que fizeram uma estatística para saber quantos recursos especiais subiam em São Paulo, né? 4%. Direto 4%. Eu estou bem, eu já consegui fazer subir 3. 3 em 16 anos. Tá uma média boa, né? 1 a cada 4,5, né? Mais ou menos. Bom, vocês lembram que havia uma discussão se os embargos de declaração têm ou não têm efeito suspensivo? Aí há quem diga que, como interrompe o prazo, suspende a eficácia da decisão. Não. Ele interrompe o prazo para o recurso, mas não suspende a eficácia da decisão, salvo se o recurso principal for apelação, porque a apelação tem efeito suspensivo. Só na apelação. Então eles não suspendem a eficácia da decisão e interrompem o prazo para a propositura do recurso principal. Tinha uma redação que foi tirada, não sei por que eu achei sensacional, porque existe uma sacanagem na praça aí. Eu já vi advogado, esse cara tinha que ser oficiado para a OAB e expulso do quadro da ordem. O cara entra com embargo de declaração no 6º dia. Ele perdeu. Ou melhor, ele ganhou. Mas ele não tinha razão, o juiz errou. Então ele entrou com embargo de declaração no 6º dia. Interrompe o prazo? Fora do prazo, não interrompe o prazo. Eu ganhei, aliás, eu perdi o processo e vou recorrer. Se eu chegar no cartório para retirar os autos,
e o escrevente virar para mim e falar: tá juntando embargos de declaração da parte contrária. O que eu faço? Viro as costas e vou embora, né? Eu vou apelar para quê? O prazo está interrompido. Quando julgar os embargos de declaração, eu apelo. Interromper o prazo? Não, porque o picareta interpôs fora do prazo de propósito, para não interromper o prazo e impedir que eu fizesse a apelação. Tinha uma redação no código projetado, que tiraram, não sei porquê, que diz: havendo intempestividade nos embargos de declaração, interromperá o prazo para o recurso principal apenas para outra parte. Tiraram, não sei porquê. Essa redação era interessante, estava na versão barradas, tiraram essa parte. Por quê? Isso daí estimularia a aplicação da não punição àquele que está de boa fé, né? Se eu for apelar, só que os embargos foram intempestivos, eu não posso apelar mais. Tiraram. Quem sabe volta no Senado, sei lá. Outra questão que se discute hoje, que graças a Deus também está de acordo com o que eu defendi na minha tese, é: se houver interposição de embargos de declaração, mas houver apelação antes do julgamento dos embargos de declaração, a jurisprudência majoritária entende que há necessidade de ratificação independentemente do resultado do julgamento dos embargos. Eu defendi o seguinte: só há necessidade de ratificação se os embargos tiverem provimento. Se os embargos não forem providos, a decisão é a mesma. Portanto, eu não preciso ratificar porque eu já fiz a minha apelação, né? E esse é o entendimento do projeto. Se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte, antes da publicação do julgamento dos embargos, será processado e julgado independente de ratificação. Tá? Fico feliz também com isso, né? Foi uma modificação importante caso entre em vigor. Multa. Embargos protelatórios. Aumenta o valor da multa de 1% para 2%. Tá? E a multa por embargos reiterados protelatórios. Aliás, eu não entendo isso. Se os embargos são rejeitados, a decisão é mantida, não cabem novos embargos de declaração. Certo? Se eles são protelatórios, a decisão foi mantida. Como é que eu vou reiterar embargos protelatórios? Fazer de novo embargos que já tinham sido considerados protelatórios, se não cabe? Forçar a barra, né? Tudo bem. Então tá lá, na reiteração do embargo de declaração protelatório, 10% de multa. Tudo bem? Só que agora eu vou ter que depositar a multa na primeira fixação já, para poder recorrer. Fixou os 2%, eu já tenho que depositar o valor da multa. Lógico, com exceção aos beneficiários da assistência judiciária. Os beneficiários não precisam pagar a multa? Precisam, só que no fim do processo. Não agora, só no final. Se a multa for mantida pelo Tribunal Superior.